Olá, bem-vindos a mais um Zoomcast. Hoje temos connosco a Sheila, que é a referência do vôlei no Brasil. Jogadora da seleção, conquistou tudo aquilo que há para conquistar e hoje está aqui connosco. Olá Sheila, bem-vinda. Muito obrigada por teres aceito este convite de estar aqui connosco e teres vindo diretamente do Brasil para gravar este podcast também. Para além das coisas que tu vieste cá fazer também, nós já falamos sobre isso. Fizeste uma boa viagem? Sim, cheguei hoje e o prazer é meu estar aqui. Você é uma inspiração para mim, te acompanho há algum tempo e estou muito feliz de gravar esse podcast. Obrigada. Tu também és uma inspiração, não só para mim, mas para todas as pessoas, principalmente no Brasil, porque o vôlei no Brasil é um desporto que toda a gente conhece e toda a gente vive com um entusiasmo incrível. Não é? Aqui na Europa, e nomeadamente em Portugal, nós não vivemos o vôlei, é uma modalidade normal, não temos todo este entusiasmo à volta do vôlei, mas no Brasil vocês são tipo heroínas, não é? Principalmente a seleção do Brasil, vocês são vistas como ídolos, não é? Para muita gente, não é? Pessoas que vale a pena seguir. Nomeadamente tu, conquistaste tudo aquilo que havia para conquistar. Como é que agora que tu já terminaste a tua carreira e já encerraste a tua carreira, vês, não é? Olhas, fazendo zoom, vês todo este teu percurso? Eu comecei nova, eu posso dizer, no vôlei, assim, com, sei lá, 11, 12 anos jogando na escola, 13 anos fui federada a primeira vez. Federada é quando você disputa o primeiro campeonato que vale, né? Não é profissional. E me apaixonei muito cedo pelo vôlei, assim, realmente hoje eu falo assim que o vôlei foi minha primeira paixão. Então, eu ter trabalhado com vôlei todos esses anos foi um prazer para mim. E assim, as coisas foram acontecendo. Eu sempre fui muito, não é boa essa palavra, hoje eu sei, tá? Mas na época eu não sabia, perfeccionista. Então assim, eu sempre era a primeira a chegar, a última a sair do treino. Se eu vi que alguma coisa não estava funcionando direito, assim, individualmente eu ficava. Isso antes de ser profissional ainda, tá? Quando eu ainda jogava no Mackenzie em Belo Horizonte, que ainda era, ainda nem ganhava dinheiro com vôlei. Mas eu queria sempre mais e eu sempre falava assim, o que eu não fiz bem hoje, que eu tenho que melhorar amanhã. Eu sempre tive essa mentalidade de querer evoluir um pouquinho a cada dia, desde que eu comecei. Que é uma coisa que, se calhar, neste meu trabalho que eu faço, nós tentamos, de certa forma, incutir nos atletas a importância da melhoria, não é? Este jogo do progresso. De estares constantemente a melhorar as tuas competências, as tuas capacidades. Mas, no teu caso, tu já sentias isso? Já tive esse desde, não sei porquê, mas eu acho que esse negócio de ser perfeccionista, assim, de buscar sempre mais. E eu não tinha noção, assim, é muito engraçado que quando eu falo que eu comecei a jogar vôlei, todo mundo fala assim, você já começou a jogar, já pensou em Olimpíada? Não, porque eu não tinha noção da grandeza do esporte. Minha família não era uma família esportista, não acompanhava mesmo, assim, tirando o Galo, o Atlético, o resto não acompanhava nada, assim. Aí quando eu comecei a jogar, que eu comecei a ver, Olimpíada, comecei a assistir a primeira Olimpíada, aí eu falei, é isso que eu quero para mim, eu quero ser campeã olímpica. Aí comecei a colocar metas, objetivos, aí com 15 anos tinha esse objetivo já muito claro na minha cabeça, ainda sem saber o caminho que eu tinha que percorrer, mas já queria ser campeã olímpica. No Brasil tem uma coisa que é muito difícil também, que é você conciliar esporte com estudos. Então, em certo momento da minha vida, ali com 16 anos, 16, quando eu fui profissional com 17, eu fiquei na dúvida, o que eu faço? Eu estudo, eu jogo vôlei, eu estudo, eu jogo vôlei. Minha avó, você não quer ser campeã olímpica? Você tem que jogar. Exatamente. Aí foi quando eu decidi, aí fui por mim, ser profissional a primeira vez, peguei a seleção brasileira adulta com 18 anos, um ano depois de ser profissional, e as coisas foram acontecendo. Quem é que teve mais influência para tu seres quem tu és e teres sido quem tu foste no vôlei? Quem foi a pessoa que esteve ao teu lado? Eu falo da minha avó, eu fui criada pela minha avó, né? Meus pais sempre foram presentes, mas eu, desde os 3 anos, fui criada pela minha avó e meu irmão. E desde que eu comecei a jogar vôlei, acho que ainda no colégio, minha avó já achava que eu era a melhor do mundo. De verdade. Inclusive, esse ano eu aposentei mesmo, fiz um jogo de despedida, e eu lembro que a TV do Brasil, famosa, a Globo, foi entrevistar lá em casa, minha avó falou assim, e agora que a sua neta está parando? Ela fala, minha filha nunca vai parar de jogar vôlei para mim. Sempre foi referência para mim. Foi o teu grande incentivo? Foi. E ela ia em todos os jogos, todos os treinos, ela vibrava, realmente foi. Sentes que de alguma forma foi muito importante ter a figura dela a acreditar em ti? Há algum momento em que tu sentiste mais sozinha e tipo, a minha avó, sentiste que lhe devias isso?
Porque ela acreditava tanto que tu... Sim, e eu realmente acho que isso é que me motivou, assim, a minha carreira inteira. Tipo, hoje, né, eu sei as crenças que eu tinha. Eu queria jogar vôlei, eu queria ser melhor para minha avó, e é isso. E foi a tua grande motivação. Foi a minha grande motivação. Alguma vez pensaste em desistir? Tipo, isto não está a dar certo, está difícil. Assim, a única época que eu pensei, talvez, em desistir, não era nem desistir que eu não era profissional ainda, mas foi eu ir para estudar, ser engenheira civil, nada a ver, né? Uhum. Ou foi quando eu tinha 16, 17 anos, nada a ver, engenharia civil, nada a ver. Mas era o que eu pensava em fazer, foi essa época que eu pensei, talvez, em não seguir carreira de atleta. Mas foi bem pontual, bem rápido, questão de 1, 2 dias, chorando, porque eu falei, eu tenho que deixar o vôlei, Eu não queria deixar o vôlei, mas eu pensava que eu tinha que estudar, aquela coisa de meio nerd, que eu era nerd também na escola. Aí foi quando a minha avó me apoiou, falou, não, vai pro vôlei. Eu te apoio, você pode ir, não tem problema se você não fizer uma faculdade, se você não fizer um vestibular. Aí eu mergulhei de cabeça mesmo. Aí depois pensar em desistir nunca, já tive muitos momentos difíceis, mas pensar em desistir nunca. Qual é o momento que tu recordas assim mais difícil da tua carreira? Nossa, eu lembro de um em 2012, até 2012 foi quando a gente ganhou a segunda medalha olímpica, né, mas minha avó, aí eu sempre minha avó tá na minha história, tá vendo? Descobriu câncer na passada, no Réveillon, passado dia 31, a gente descobriu câncer na minha avó, ela já estava mal há alguns dias, ficou internada mais de uma semana. Aí câncer, fase terminal, os médicos disseram, isso tem 10 anos, os médicos disseram que iam operá-la para ela ter um final de vida com menos dor, que não ia fazer quimioterapia. Eu não jogava em Belo Horizonte, eu estava jogando no Rio esse ano, no Rio de Janeiro. E para mim era muito difícil eu estar longe, sabendo que ela podia morrer a qualquer momento, e ter que treinar. Era assim, era difícil mesmo. Eu lembro que até então, qualquer problema pessoal que eu tive, eu nunca tinha deixado chegar dentro de quadra. A quadra era meu porto seguro, assim, era o local que eu conseguia, que eu me blindava. Podia estar com problema, até na família, problema de relacionamento, fim de namoro, primeiro namorado, que eu fiquei 8 anos. Nada disso me atrapalhava quando eu estava em quadra, eu era muito focada. Quando minha avó teve esse câncer, eu fiquei muito prostrada, muito triste. E estava me atrapalhando, porque eu sempre fui muito alegre dentro de quadra. Assim, até muitos fãs falam que me admiram pela minha alegria. Assim, acho que é a paixão que eu tenho pelo vôlei. E eu comecei a ficar mais triste. E um dia meu irmão me ligou e falou assim, Sheila, você percebeu que a primeira vez que você está deixando um problema pessoal seu interferir na quadra? E quando ele me falou isso, foi aquele clique que eu precisava. Eu falei, é verdade. Eu falei assim, eu poderia fazer alguma coisa para minha avó melhorar? Não. Mas eu poderia fazer alguma coisa por mim e que eu sabia que ela ia ficar feliz jogando? Sim. Então aí foi o clique para mudar essa chave e falar, vou focar aqui no meu time, tenho comprometimento com o meu time, quero ser campeã da Superliga, quero ser campeã da Olimpíada esse ano, então agora é a hora de mudar isso. Achas que é importante para um atleta de qualquer modalidade agarrar-se a qualquer coisa? Sim. Tipo, um propósito superior a ele, à sua vontade, ao seu mood, ao seu sentimento, uma coisa onde a gente se possa agarrar nos momentos mais difíceis. Achas que é importante ter isso? Acho que você sempre tem que ter... O que eu sempre me agarrei, assim, para mim era a paixão, mas o vôlei era minha alegria. Não era, né? Eu parei de jogar, mas continua sendo. Então, assim, mas eu acho que é importante você ter um propósito, eu falo assim, o porquê de você estar ali, o que você quer com aquilo, que aí você supera mais fácil os momentos difíceis. E o meu objetivo diário, assim, eu lembro que desde nova eu ganhei muitas coisas, eu fui campeã olímpica cedo, e todo mundo falava assim, qual que é a sua motivação agora? Eu falava, não é questão de motivação, é questão do que eu quero ganhar o próximo campeonato, eu quero continuar eu quero que o Brasil continue entre os melhores do mundo, eu quero que o time que eu esteja seja referência no mundo. Então eu sempre pensava no próximo campeonato e colocava tudo de mim no próximo. E tiveste um papel muito importante, tu foste capitã da equipa. Eu não fui capitã. Então? Mas eu era uma líder dentro da equipe, mas eu não tive a tarja de capitã. Ai, que engraçado. Então tu eras a líder sem nunca ninguém ter dado esse estatuto. O técnico até já falou comigo. Então. Sim, o técnico, o Zé Roberto até já foi capitão em clubes, tá? Mas na seleção não. Mas o Zé falou comigo que já tinha muita responsabilidade para também ter a responsabilidade da tarja, já falou isso comigo. Mas, assim, eu acho que a liderança vem natural. Eu acho que talvez por ter que assumir uma posição dentro da seleção brasileira muito cedo, assim, ser oposta da seleção brasileira, oposta à jogadora que ataca as bolas mais importantes, que tem que resolver os momentos mais difíceis. E desde muito nova, desde 20, 21 anos, eu já tinha essa posição dentro ali da quadra. Então, acho que essa liderança vem natural.
E eu acho que o fato de eu ser um exemplo dentro de quadra, exemplo que eu falo pela dedicação e pela disciplina, fez as pessoas se espelharem. Então, acho que realmente esse negócio de liderar veio muito natural para mim. É muito interessante isso que tu estás a dizer, porque no desporto, às vezes os atletas sentem o reconhecimento quando são nomeados capitães nas equipas. E é quase como, agora sim tu tens a responsabilidade, mas tu simplesmente assumiste a responsabilidade, independentemente daquilo que outros te davam. Portanto, tu sabes quem tu és, como é que tu trabalhas, lideras pelo exemplo e de repente toda a gente te segue. E tu há pouco disseste que gostavas de ter a responsabilidade de assumir os momentos decisivos e tiveste momentos muito decisivos, nomeadamente nos quartos de final. Esse jogo da Rússia é histórico, né? Ele é emblemático, assim, todo mundo, eu falo assim, pelo menos uma vez a cada 3 dias me marcam no Instagram. A TV brasileira reprisa esse jogo pelo menos uma vez a cada 15 dias, então é um jogo assim... Ninguém deixa morrer esse momento. Não deixa. O que é que aconteceu nesse momento? Tem 10 anos, né? Fez 10 anos esse ano. O que aconteceu? Tá, eu vou voltar um pouquinho atrás para dizer o que aconteceu. Nós estávamos jogando Brasil e Rússia em 2012. Em 2004 eu voltei ainda mais. Em 2004 eu não estava. Eu fui para a seleção em 2002, 2003. 2004 eu não fui, que foi a Olimpíada de Atenas. Em 2004 o Brasil estava ganhando da Rússia numa semifinal olímpica, de 24-19, no quarto set para fechar o jogo em 3-1 e ir para a final olímpica. E até então o Brasil no vôlei feminino não tinha ido para uma final olímpica. A gente leva uma virada, perde de 26-24. É muito difícil quando você ganha 24-19 levar essa virada. Perde 26-24 e perdemos o tie-break ainda. Aí perdemos, nem ganhamos medalha olímpica, não conseguimos nem ganhar o terceiro lugar. Perdemos, o time ficou tão desiludido com a derrota que não conseguiu superar essa derrota para disputar o terceiro lugar, que seria um resultado fantástico também. Aí em 2005 voltam todas as jogadoras novas que tinham em 2002, que é essa minha geração, que renovou. Eu estava com 21 anos. Aí a gente joga, em 2005 a gente ganha tudo. Em 2006 a gente, de novo, contra a Rússia, final de um Mundial, a gente perde de 3-2, foi diferente, não foi uma derrota assim. O time da Rússia, naquele momento, eu acho que era um time muito mais experiente que o nosso, de jogadoras que jogavam mais tempo. O nosso time era muito novo, era uma renovação. Estava vindo 22, 21, 23 anos, é igual está a seleção brasileira agora, hoje em dia. Né? A gente perde de 15-13, 15-12 esse Mundial. E já vinha desde 2004 o negócio de ser, eu não sei se aqui em Portugal usa essa expressão de ser amarelona, quando você não dá conta da pressão. No Brasil fala amarelona, não dá conta. Aí já vinha em 2004, 2006 voltou. As meninas são amarelonas, as mulheres não dão conta, ainda tinha essas mulheres são mais sensíveis, não dão conta, são amarelonas. E a gente com 22, 23, 24, 20 anos, escutando aquilo. Aí 2007 foi um ano muito difícil na seleção, de algumas pessoas pediram dispensa, e era um ano pré-olímpico. E 2008 a gente volta no ano olímpico, assim, com uma certeza muito grande, que a gente ia ganhar a Olimpíada. E a gente se fecha de uma tal maneira que a gente ganha o Grand Prix, que era o campeonato que antecedia a Olimpíada, e ganha a Olimpíada. A gente ganha todos os jogos de 3-0, tirando a final que é 3-1. A gente atropelou. Aí, primeiro título olímpico, primeira vez que o Brasil vai para uma final olímpica no feminino, primeiro título olímpico. Aí jogamos, aí volta 2009, e quando você está lá em cima é mais difícil de manter, né? Certo. Vamos dizer. Isso aí é uma coisa que todo mundo sempre soube, pelo menos eu sempre soube, nosso técnico sempre deixava isso muito claro, Zé Roberto, e a gente correndo atrás. Aí a gente vai, joga 2009 ainda ganha tudo, 2010 Mundial, que é de 4 em 4 anos, que está tendo esse ano de novo, a gente perde para a Rússia de novo, final de 3-2. E a gente estava ganhando o tie-break de 13-11, elas fazem 14-13, a gente perde de 15-13. Aí 2 anos depois a Olimpíada em Londres, e aquela Olimpíada a gente começou muito mal. O favorito era os Estados Unidos naquela Olimpíada, não era a gente. Mas a gente era o último campeão olímpico, então tem esse peso também. Sim, tinhas de defender aquele tem que defender, mas a gente começa muito mal essa Olimpíada. A gente já faz o primeiro jogo, faz 3-2 contra a Turquia, o segundo jogo a gente perde para os Estados Unidos, que estava na mesma chave que a gente, de 3-0. Terceiro jogo a gente perde para a Coreia, que eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que a gente perde para a Coreia na vida. Perdemos de 3-0 para a Coreia. A gente estava quase classificado, quase. Aí fomos para o fundo do poço, literalmente. A gente começou a depender de resultados. Os Estados Unidos tinha que ganhar da Sérvia, a gente fazer contas, não é? A gente se ele perder, se o outro ganhar. Aí a gente ganhou da China, aí depois tinha o jogo dos Estados Unidos contra a Turquia. Se os Estados Unidos entregasse o jogo, a gente estava fora da Olimpíada. Os Estados Unidos ganhou da Turquia, a gente ganhou da Sérvia, classificamos. Só que a gente classificou em quarto.
E a Rússia, na outra chave, ela ficou em primeiro. Então a gente cruzou com a Rússia antes da hora. Seria uma semifinal ou final olímpica, foi uma quarta de final. Aí vai, a gente perde o primeiro set, ganha o segundo set, perde o terceiro set, ganha o quarto set, tie break. Aí tie break, a gente faz 13-11, elas fazem 14-13. Na hora eu olhei esse placar, eu falei, não, nem ferrando. A gente perde de novo, o Zé pede tempo. Assim, eu nem lembro o que o Zé falou direito nesse tempo. Eu só lembro que eu falei... Eu não lembro o que ele falou. Eu só lembro que eu falei assim, esse jogo é nosso. E eu olhei para a levantadora. Falei, a gente vai ganhar esse jogo é nosso. Aí a Rússia tem 14-13, levanta para mim, eu faço ponto. Aí 14-14, aí a Rússia faz 15-14. Eu sei que foram 6 match points, até a gente ganhou de 21-19. Até a Rússia teve 6 chances de fechar o jogo, e eu converti 5 desses match points, a Thaís a 1. E a gente ganha aquela quarta de final, que todo mundo acha que é semifinal olímpico, mas foi quartas, que é esse jogo, vale a pena todo mundo assistir, que é muito eletrizante. E aí, dali eu tinha certeza que a gente ia ser campeã olímpica de novo. Foi a final contra os Estados Unidos, de novo, que 2008 já tinha sido na Olimpíada. Estados Unidos ganha o primeiro set da gente de 25-11, eu acho. E eu lembro de eu só mudando de quadra e falando assim, gente, a gente é campeã olímpica, vamos pressionar um pouquinho que elas vão sentir. É batata. A gente pressionou terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto set, ganhamos 3-1 e nos tornamos bicampeãs olímpicas. O vôlei é muito emocional, não é? E é muito mental também. Porque aquilo tu estás ali constantemente, cada vez que tu ganhas um ponto parece que ganhas uma motivação, entretanto tu perdes um ponto e parece que aquilo vai. Muito rápido. E é tudo muito rápido. Muito, não é? Como é que vocês gerem isso lá na quadra? Assim... Vocês comunicam, cada um fica por sua conta? Não, eu sempre fui muito observadora, tá? Assim, observar não só o meu time, quanto o adversário. E eu acho que a linguagem corporal fala muito. E eu lembro direitinho, eu vou falar dessa final olímpica de 2012, não vou dar posição 6, vocês não vão entender isso, né? Mas tudo bem. Posição 6, que eu estava perto, eu estou na rede aqui, e tem a posição 6 dos Estados Unidos de lá, que é oposta, que é a mesma posição que a jogadora do outro lado também estava ali, então a gente fica perto, assim. Aí eu olhei para ela, sabe quando você vê cabisbaixa, com o olhar... Não está focada, tá? Com aquele olhar distante. Nessa hora eu falei, é nosso esse jogo. E aí a gente cresce mais. Quando você vê outro time frágil, é a hora que você fala, você literalmente monta em cima. Eu falei, vamos aproveitar dessa fragilidade, vamos. E aí a gente não parou mais. E assim, Suzana, eu sempre tive... Antigamente não falava muito de preparação mental, né? Não falava muito, não falava nada. Mas eu sempre tive uma certeza. Quando você está num campeonato mundial ou numa Olimpíada, que são os campeonatos mais importantes do ciclo olímpico, a gente fala assim no vôlei, você está na sua melhor forma física, na sua melhor forma, preparação tática, técnica, todos. Você que eu falo assim, todas as seleções. Então faz diferença aqui. Quem tiver mais forte mentalmente é quem vai ganhar. E tu sentes que os jogos se perdem lá no finalzinho, precisamente por causa de uma falha dessa foco, dessa concentração, ou até desse estado de espírito, desse acreditar? Sim, tanto a gente fala assim, esse time não ganha porque não sabe, na hora de pressão, segurar. Vai até o 21-21 junto, no 21 para, outro time faz 25-22. Inclusive a gente fala isso muito de algumas jogadoras também, essa jogadora é para jogar até o 20º ponto, depois do 20º ponto ela não joga mais. É mental. É mental, exatamente. Faz sentido para ti dizer, ou pelo menos se tu tivesses que dar um conselho às jogadoras, não é? que estão agora na seleção, faz sentido dizer a importância que tem a parte da fisiologia, não é? Como é que nós usamos o nosso corpo? Porque há bocado tu disseste assim, eu vejo outra jogadora meio com o olhar distante, o corpo meio caído, e eu sei. Tu, na verdade, tu não sabes, mas tu leste. Tu leste o não verbal dela e tu especulaste sobre como é que ela está. Sim. Então, faz sentido, independentemente de como é que nós estamos, de nós segurarmos uma postura firme para comunicar para o outro lado. Tudo comunica na quadra. Com certeza. Se aprender a fazer isso, né? É o ideal. É preciso saber, né? E lembrar de fazer. Mas com certeza, porque momentos mais, eu vou falar assim, indecisos, todo mundo vai ter durante o jogo. Você vai oscilar um pouco a sua emoção, para mais ou para menos. Só que você tem que se mostrar forte sempre. Sim. Então, assim, lógico que é um treinamento. Eu acho que nem todo mundo consegue, mas é um treinamento, igual tudo, né? Faz parte do treinamento mental, não é? Porque tu estás toda a semana a trabalhar a parte técnica, a parte tática, a estratégia do jogo, mas tu não estás a lidar com essa pressão. A pressão de uma final, a pressão de um mundial, de um grande campeonato. Tu não lidas com isso, tu não consegues treinar isso. Porque tu só sentes isso efetivamente quando isso acontece. Quando acontece. E quando acontece, tu tens de tirar tudo aquilo que está dentro de ti.
e que se calhar não foi treinada ali, naquele momento, e que vem muito daquilo que são as tuas crenças, daquilo que foi a tua educação e os teus propósitos, não é? Que é que tu te agarras. E tu, se calhar, tiveste sempre um propósito muito forte, foi super cedo que tu decidiste que querias ser campeã olímpica, tiveste onde te agarrar, não é? A força da tua avó, que sempre te acompanhou e que esteve ali a acreditar em ti, ainda tu não tinhas mostrado grande coisa e ela já achava que tu ias ser a melhor, e que era já a melhor, ainda sem tu conseguires comprovar isso, mas nem toda a gente tem isso. Então, como é que se faz, não é? Como é que se ganha essa força mental? O que é que um atleta pode fazer, na tua opinião, para ficar forte e para lidar com essa pressão daquilo que são as grandes competições? Eu acho que, primeiro, tem que ter clareza do que quer, né? Onde você quer chegar. Eu costumo falar que a motivação, vamos falar, a motivação de estar na seleção ou de estar em algum clube é diferente de uma pessoa para outra. Às vezes uma vai estar por dinheiro, outra vai estar porque quer fama, outra vai estar porque ama defender a bandeira do país, mas o objetivo tem que ser o mesmo. Você pode ter seu objetivo pessoal, mas o objetivo de grupo tem que ser o mesmo. E quando você tem essa clareza do que você quer, eu falo, para mim sempre foi muito isso. Eu sabia que eu queria ser campeã olímpica. Então, nada ia me parar. Minha disciplina, comprometimento, perseverança. Eu acho que assim, você tem que querer fazer melhor no outro dia, sempre melhor do que você fez ontem. Eu acho que você perseverar. Resiliência, eu acho que o esporte ensina muito, né? É que eu falei, hoje eu dou um exemplo. O Brasil perdeu hoje do Japão. Não sei nem que dia vai ao ar isso. Mas no Mundial o Brasil perdeu do Japão. Tem um jogo muito importante depois de amanhã contra a China. Se não levantar rápido, vai perder de novo. Então acho que o esporte te ensina muito rápido essas coisas que a gente tenta... Que eu acho que as pessoas que nunca passaram por isso, não são atletas, demoram a aprender, porque a gente aprende muito cedo e muito rápido, que senão você não consegue vencer. Então acho que você tendo clareza do que você quer e trabalhando o lado mental, que eu falo, hoje a gente fala muito disso, eu acho ótimo falar, por isso que eu tenho buscado conhecimento nessa área, porque eu acho fundamental você trabalhar o lado mental e juntar com tudo, com o físico que você treina muito, com o tático que você vai ter ali, que a equipe vai te dar, com o técnico que você também treina muito, aí você fica imbatível, a verdade é essa. Sentes-te imbatível também na vida? Porque agora tu aposentaste, não é? Terminaste aí a tua carreira de jogadora profissional de vôlei e tens todo um futuro pela frente. Até porque és muito nova e tens toda uma vida pela frente. Então, o que é que tu imaginas, não é? Qual é o teu próximo passo? Vais-te dedicar aqui com essa mesma paixão e sendo esse mesmo exemplo que tu foste no vôlei? Com certeza eu quero usar essa minha trajetória no vôlei para continuar inspirando, ajudando pessoas. Eu estou ainda buscando a melhor maneira de fazer isso, buscando conhecimento. Eu gosto muito desse olhar mental, esse lado mental. Eu acho que isso pode mudar a vida de todo mundo. No Brasil, muitas pessoas me puxam para continuar no esporte, até como técnica. Não quero. Eu falo. Não descarto completamente, mas eu tive uma experiência esse ano no Minas, que é o time da minha cidade, que foi até campeão. Eu fui campeã fazendo parte da comissão técnica. Mas eu não me vejo como técnica, como treinadora, mas eu não falo não para nada. Outras pessoas querem me puxar para o lado business, para ter mulheres, liderança mesmo. E eu quero, de alguma maneira, continuar inspirando, ajudando pessoas. Eu estou descobrindo ainda o caminho de fazer isso sem deixar o esporte, mas também quero ir um pouquinho para o lado business. Ok. Há toda uma nova vida que tu queres dedicar agora e onde tu podes ser um exemplo. Sentes que, de certa forma, nós falávamos isto no início do podcast, quando faltam mulheres, não é? Que apareçam e que sejam líderes da própria vida e líderes em diversas áreas de atuação, nas suas áreas de atuação. Sentes-te um bocadinho única, gostavas de ter mais mulheres que pudessem ser exemplo também de resiliência, de liderança, daquilo que é vencer. Sentes isso também à tua volta? Sim, com certeza. O que eu quero, acho que todas nós queremos, é ver mais mulheres em posições de liderança. Eu acho que até por isso que tem muita gente que quer que eu seja técnica, para eu ser um exemplo para outras mulheres que podem seguir esse caminho também, que a gente vê no vôlei, qualquer esporte do mundo, só técnicos. A gente fala muito de vôlei, porque o vôlei é um esporte muito forte no feminino, né? E mesmo assim a gente não vê mulheres nem na comissão técnica. Então, eu sei que as pessoas me querem ali, por isso também que eu seria um exemplo para outras mulheres seguirem o mesmo caminho. Mas, aos poucos, eu acho que as mulheres estão ganhando espaço. Poderia ser um pouquinho mais acelerado, poderia. Mas é tudo um processo, né? Não tem jeito. Agora estás cá em Portugal. O que é que te trouxe aqui?
o curso que eu vou fazer com você, né, amanhã, começa amanhã, que eu estou super feliz com essa oportunidade, eu realmente estou buscando conhecimento, quero ajudar tanto a seleção brasileira, que não existe essa profissão dentro da seleção brasileira, até dentro de clubes no Brasil, é ainda muito escasso não existe mesmo, mas quem sabe isso muda. Qual é o momento mais maravilhoso da tua carreira? Que tu recordas mesmo com carinho e tu dizes assim, este foi o melhor momento da minha carreira? Ai, eu vou falar de 3, vai, que é o primeiro título de Superliga que a gente venceu, que foi dentro da minha cidade, com um ginásio com 21 mil pessoas, que eu ainda nem era titular no time, eu comecei a jogar aquele ano profissional, assim, mas que eu já estava com grandes jogadoras ali, entrava muito, então 21 mil pessoas, eu acho que foi o primeiro momento de grande emoção da minha vida, assim, vendo aquele ginásio lotado. Com certeza o primeiro título olímpico, que eu acho que ali a gente quebrou aquele negócio que falava que as mulheres são sensíveis, que as mulheres não aguentam pressão, que as mulheres eram amarelonas, igual fala no Brasil, e a gente conseguiu vencer uma Olimpíada e depois disso tudo mudou. O olhar para a seleção brasileira de vôlei feminino mudou no Brasil. E o jogo contra a Rússia e o bicampeonato olímpico, acho que são os momentos mais marcantes da minha vida, sem dúvida alguma. Se tu tivesses que aconselhar alguém na busca do seu sonho, o que é que tu dirias se fosse uma mulher? Vamos supor que é uma menina que também tem um sonho. E como tu sabes, tu tiveste, se calhar, esta oportunidade de ter as pessoas que acreditaram muito em ti e, acima de tudo, tiveste a tua força interior. Mas nem toda a gente tem essa tua força, não é? Nem toda a gente tem essa disciplina, esse perfeccionismo, que, de certa forma, te encaminhou e foi a orientação que te fez querer ser sempre melhor. Nem toda a gente tem isso. Se tu tivesses que aconselhar uma menina que tem um sonho e que, se calhar, tem desafios e que, em alguns momentos, questiona se o sonho ela vai algum dia conseguir. O que é que tu dirias com toda esta experiência que tu tens hoje? Eu acho que se ela tem realmente um sonho dela, ela vai transformar em objetivo. E, assim, para mim, o que vale é assim, imagina, daqui a 5 anos, esse seu sonho realizado, se coloca ali. Aí você vai ver que vale a pena você conquistar aquilo. Então, aí é traçar as metas, são os objetivos diários, para você conseguir chegar lá. Eu acho que quando você se imagina no local, igual eu me imaginava campeã olímpica, fazia todo o processo valer a pena. Então, eu acho que para mim, um segredo, não, mas eu acho que o caminho é esse. Imagina ali, coloca naquele lugar e pensa no que você tem que fazer para chegar ali. E que a caminhada é difícil, né? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que saber também, que não é da noite para o dia. Eu acho que hoje a gente tem muito isso também do imediatismo, assim, de achar que vai acontecer muito rápido. Eu acho que talvez, não sei se é as redes sociais que mostram um mundo talvez que pareça muito fácil, mas eu acho que você tem que saber que a caminhada é longa e tem que persistir, vão ter momentos mais difíceis, vão ter obstáculos, mas sempre que estiver mais difícil, imagina ele de novo e começa de novo, não para. Tu há bocado falaste da questão de que atingir o sucesso, ok, manter lá é que é extremamente difícil. Porquê que tu achas que é difícil mantermos um sucesso? Porque às vezes o foco muda, você chegou, né? O foco muda, a gente tem uma metáfora que fala que lá em cima, né, do pico da montanha, o ar é rarefeito, então nem todo mundo consegue ficar lá respirando. E às vezes você perde seu foco, você queria chegar ali, você chegou ali, você quer se manter ali? Acho que ninguém faz essa pergunta também, né? O que eu tenho que fazer para me manter? Que chegar, eu cheguei, senão é muito fácil você cair depois que você chega. E eu acho que é isso. Seu objetivo era chegar ali, mas você quer se manter ali? Para se manter ali, agora você é o exemplo de todo mundo. Antes você buscava referência, né? O que essa pessoa fez para chegar ali? Agora, quem que eu vou buscar de referência? Se você está no lugar mais alto. Tem isso também, né? Tu sentes a responsabilidade, ainda sentes responsabilidade pela seleção feminina? Eu não posso abandoná-las, elas confiam em mim, elas vêm com um exemplo. Tu sentes que tu tens um papel ali muito importante? Eu sinto, assim, eu acho que o último Mundial que teve, eu posso falar do último Mundial, eu estava grávida e não acompanhei igual eu estou acompanhando esse ano e parecia que eu estava vivendo aquilo, eu conversava sempre com algumas jogadoras lá. Esse que eu acompanhei, que eu estive com elas essas últimas 6, 7 semanas, eu sinto responsabilidade, eu falo, eu queria estar ali te ajudando de alguma maneira. Ainda para mim é muito difícil. Esse ano eu fiquei na comissão técnica do Minas e eu fiquei fora de quadra. E eu fiquei mais, apesar de ainda não tinha feito nenhuma formação de mental coach, de esportiva, eu fiquei como mentora.
entendeu? Porque eu já vivi isso, então exatamente. eu fiquei como mentora e fazendo essa mediação entre a comissão e atletas. E às vezes eu estava ali lá de fora e o jogo pegando fogo, eu falava assim, meu Deus, que eu não consigo fazer nada agora. Eu queria estar dentro de quadro, então eu ainda me sinto impotente um pouco fora de quadro, entendeu? Estou buscando ainda me encontrar como... E eu sei que ajuda nossa, vamos falar assim, é até o momento que elas entram em quadra. Em quadra, a mão, e é com elas. Hoje, exatamente, que eu tô fora, eu sei mais disso do que antes, entendeu? Mas eu me sinto responsável e me sinto parte, com certeza, daquilo ali. O que é que achas que era importante elas acreditarem neste momento? Tendo em conta que hoje, especificamente, dia em que estamos a gravar este podcast, elas acabaram de perder o jogo. O que é que achas que era importante elas acreditarem hoje para conseguir ser campeãs? Eu acho que elas têm que validar o processo. Foi muita dedicação esses últimos 4 meses e, assim, elas se dedicaram 100%. Então, ali, eu costumo falar isso, que tem gente que fala assim, chegou a hora de dar tudo quando você chega no Mundial. A hora de dar tudo foi há 5 meses atrás, quando você começou a preparação, foi há 1 ano atrás, quando você estava no seu clube, você apresentar bem na seleção. Então, é só elas terem consciência de que elas fizeram de tudo para chegar na melhor forma ali, e ali é a hora de se divertir, de ser livre, de ver intensamente o campeonato. É isso que eu tento passar com elas. Aqui, agora é a hora... Tudo, o mais difícil já passou, vocês já fizeram. Agora é a hora de desfrutar. Então é isso que eu tento passar para elas. Então é importante confiarmos no processo que nos leva e que nos prepara e relaxar no momento em que a pressão está ali, no momento da competição, para conseguir usufruir. E até porque elas estão ali e só voltam lá daqui a 4 anos, não é? Exatamente. Algumas cá até podem nem voltar, outras voltarão que não estão lá hoje, mas é um momento único e nós nunca sabemos quando é que ele se repete. E, portanto, desfrutar ao máximo daquele momento e de tudo aquilo que elas estão a viver. Do que é que tu ainda queres desfrutar? Que eu ainda quero desfrutar? Muitas coisas. Tipo, com a seleção eu ainda quero vê-las campeãs olímpicas e se eu puder ajudar melhor ainda em 2024. E pessoalmente eu quero continuar inspirando, ajudando pessoas, eu quero fazer o mundo acreditar também que esse lado mental é muito importante. Eu falo muito do esporte porque eu vivo o esporte, né? Mas hoje a gente vê no Brasil, que deve ser igual, as grandes empresas já têm esse olhar para o lado mental. Isso ainda não foi para o esporte, então eu quero que as pessoas entendam que também é tão importante quanto é nas grandes empresas, com os grandes líderes, que dentro do esporte também é. Por que tu achas que o desporto ainda não olhou para isso com os olhos que deveria ter olhado? Eu ia falar que no Brasil é questão financeira, mas não é, que aqui o futebol a gente vê a mesma coisa. É não igual, é questão igual. Há de ser outra coisa. Eu não sei, é porque... E eu falo assim, como atleta, eu vejo como isso é importante, entendeu? Assim, e eu não sei por que os dirigentes, os patrocinadores, os donos ainda não deram essa importância. Talvez tu sejas uma das pessoas que vai mudar isso. Espero. Sheila, se eu estivesse aqui no meu lugar e tu estivesse a falar contigo mesmo, qual era aquela pergunta que eu não te fiz, mas que seria muito interessante eu fazer? Eu ia te responder que eu ia aprender com vocês amanhã no curso. Mas deixa eu pensar. Se eu perguntar e não souber responder, o problema é esse. Já não serias a primeira com esse desafio. Você me falou assim, você se sentiu imbatível como atleta. Você se sente imbatível ainda hoje em dia? Você me perguntou isso, né? Aí eu vou até responder com uma pergunta, falar assim, eu não me sinto, mas eu estou buscando me sentir imbatível ainda. E assim, então a pergunta é assim, Sheila, o que você tem que fazer para se sentir imbatível nessa nova carreira sua? Não sei. Uau, que interessante essa pergunta. Sheila. Não sei responder. Tu devias estar à procura dessas respostas? O que é que tu sentes que tu tens que fazer, que te falta fazer, que tu podes fazer para te tornares imbatível no que for? Em tudo aquilo que tu fazes. Tá. Eu estou buscando conhecimento para isso. E eu acho que é tudo um processo, né? Acho que se eu conseguir, de alguma maneira, fazer as pessoas enxergarem a importância do lado mental dentro do esporte, dentro de tudo na vida, vai ser um comecinho. E conseguir continuar inspirando pessoas. Eu tive meu jogo de despedida agora, dia 19 de agosto, que assim, foi até um marco ali no Brasil, no vôlei, porque primeira vez que tem um jogo de despedida desse para uma atleta, uma grandeza do jeito que foi. E eu não queria fazer esse jogo, foi
insistência de algumas pessoas para fazer, vamos fazer, vamos fazer. E eu recebi muito amor esse dia, assim, muito amor mesmo. Eu fiquei muito emocionada, porque eu moro em frente ao clube onde foi. E quando eu desci para atravessar a rua e ir para o ginásio, já estava, assim, os torcedores, os fãs já estavam rodeando o quarteirão, assim. Naquela hora eu me emocionei e comecei a chorar. E quando acabou esse jogo, uma pessoa falou assim comigo: Sheila, o que fica de tudo não são as medalhas, é esse amor que você recebeu, esse amor, como você cativou as pessoas. Então é isso, eu acho que eu quero continuar cativando e transbordando amor. Eu acho que o vôlei sempre foi a paixão, então eu transbordava amor dentro de quadra e eu quero continuar fazendo isso agora, nessa nova carreira. Muitos parabéns por tudo, pela carreira. É uma honra ter-te aqui no Zoomcast. É uma honra poder também contribuir para essa tua missão agora nos próximos dias, porque vamos estar juntas, não só nos próximos dias, mas nos próximos 3 meses, e que isso possa também ajudar toda essa aprendizagem que tu vais ter, que possa ajudar a seleção, uma vez que tu tens tanta importância para aquelas meninas que te veem como uma referência, como um grande exemplo e que se inspiram em ti. Que outras pessoas te possam inspirar também, é o meu desejo. Obrigada, Sheila, por este bocadinho, por esta conversa e bem-vinda a Portugal. Obrigada, Susana, foi um prazer.